Obrigado pela palavra. Muito rapidamente, para parabenizar o senador Márcio Bittar pelo seu grande relatório, não só em extensão, mas em qualidade, senador. E eu acho que é uma percepção equivocada por parte de alguns senadores quando o assunto é privatização ou desestatização, como se isso sempre representasse uma ameaça aos empregados ou uma tentativa de salvar a empresa. Então, muito acertadamente, o relator coloca em seu relatório as provas de que é exatamente o contrário disso. Uma possibilidade de capitalização de uma empresa como os Correios, o que trará muito certamente de benefícios é exatamente a possibilidade de investimento em tecnologia, de investimento em inovação, de ampliação do seu espectro de atuação, que pode resultar, sim, inclusive em mais contratações e em pagamentos de melhores salários. E se tem uma coisa que o governo Bolsonaro fez nesses 2 anos, 10 meses de governo, foi exatamente resgatar as estatais, a exemplo do que aconteceu com os Correios. Um órgão que sempre foi deficitário, dando um superávit de 1,5 bilhões de reais, apenas com a gestão de mais qualidade, com seriedade e com transparência, diferente do que acontecia em governos passados. A Postales, por exemplo, é o símbolo de como se tratar mal os servidores dos Correios que são aposentados e os seus pensionistas. Isso só aconteceu porque o governo passado tinha, sim, uma ingerência direta política na instituição e em benefício de terceiros, de todos aqueles, né, que certamente se enriqueceram ao saquear a empresa em detrimento dos interesses dos funcionários, dos inativos e dos pensionistas. Então, certamente, essa possibilidade de privatização dos Correios, essa pauta, por exemplo, vai ser tratada com muito mais seriedade, com muito mais transparência, com compliance, porque se hoje os Correios não têm capacidade de investimento, e o governo federal também não, em função de todo o cenário de pandemia que nós temos em especial, que se não fosse ela, certamente as contas públicas estariam muito melhor do que estão hoje, estamos conseguindo resultados em plena pandemia melhores do que os governos do PT em situação de normalidade. Então me lembra muito, senador Márcio Bittar, essa resistência em privatizar os Correios, aquele exemplo clássico da empresa Kodak. Nós que somos aí dessa época em que se imprimia as fotos que eram tiradas das máquinas, exatamente por não investir em inovação, por não investir em tecnologia, por dificuldade de capacidade financeira de alavancar e dar prioridade a esses projetos, o que aconteceu com a Kodak? Ela foi ultrapassada por outras empresas, né, que invadiram no sentido de market share, de divisão de mercado, esse espaço que ela ocupava com produtos melhores, com aquilo que atendia realmente a necessidade dos clientes da Kodak. Então, com os Correios, se não acontecer isso nesse momento, o que pode acontecer é exatamente a mesma coisa. Perder o espaço no mercado para as empresas que prestem um serviço com mais tecnologia, com mais inovação, com mais efetividade. Então, essa iniciativa do governo, que tem que ser apreciada o quanto antes, parece que já ficou o acordo aí para que ocorra na terça-feira após o feriado do dia 2 de novembro, é fundamental que se faça logo, exatamente para evitar que entre, né, numa situação quase falimentar os Correios, que se tire a interferência política dela, independente de quem seja o presidente. Isso é muito importante, é um legado importante que fica para os brasileiros, que vão poder dispor de um serviço de maior qualidade e que tenha a mesma capilaridade que tem os Correios hoje. Ninguém vai comprar os Correios para perder, para deixar de atender um brasileiro aonde quer que seja. Então, parabéns, senador Márcio Bittar, e fica aqui a minha antecipação de voto também favorável ao projeto, e concordo com Vossa Excelência que não tem mais o que ser discutido. Já foram feitas audiências públicas, é um tema conhecido por todo mundo, então não precisa mais ficar protelando. É importante que os senadores se convençam da importância de se dar esse passo no tocante aos Correios para que possamos aprovar o quanto antes e possamos resgatar essa empresa e devolvê-la aos brasileiros.